O sucessor de um deus, o garoto com espírito vingador que herdou o desejo dos Otsutsukis e que se tornou uma máquina impiedosa e imparável. Aquele que pode causar muitas mortes e tragédias na história. Este é nada mais nada menos que Cold. Mas quem é Cold? Por que ele é tão fissurado assim no Ishiki? Qual é o seu passado? Será que teremos finalmente um vilão com passado triste em Boruto? No vídeo de hoje vamos falar sobre isso e muito mais, e eu vou mostrar pra você por que o Cold tem tudo pra ser o melhor vilão de Boruto até agora. E aí galera, beleza? Pra quem não me conhece, eu me chamo Rômulo Miranda e seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao canal Multiversando. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o novo inimigo, novo vilão de Boruto, tanto no mangá quanto no anime, até porque os dois estão quase juntos ali, né? Que é o Cold. E nesse vídeo nós temos muitos detalhes que talvez você não tenha percebido, muitas teorias, e vamos conversar um pouco sobre todo o potencial que esse personagem tem, as formas com que ele pode movimentar a história, se ele vai causar a morte de alguns personagens, se ele vai causar cicatriz no Boruto ou talvez causar a mudança de lado do Kawaki, além de teorias de até onde ele pode chegar. Mas antes de começar esse vídeo, eu peço para você vir aqui embaixo e comentar o que você espera dele. E também antes de começar o vídeo, eu peço para você deixar aquele like que não custa nada e vai me ajudar muitão. E se você for novo ou nova aqui, se inscreve e ativa o sininho para não perder mais nenhum vídeo de Boruto. E bom, para começar o vídeo a gente já começa com um tema bem polêmico, porque a gente sabe que Naruto e Boruto são constantemente comparados nas redes sociais. E um ponto que particularmente eu acho que Boruto deixa a desejar com relação ao seu antecessor é com relação aos seus vilões. Em sua maioria não existe uma construção tão forte por trás deles, não tem aquele background que a gente vê em Naruto, não tem uma motivação tão forte, alguns têm uma motivação bem genérica para falar bem a verdade, porém tem um fator que diferencia Boruto e Naruto desde o episódio 1 de Boruto até a introdução da organização Kara, que é a Era de Paz. E esse é um fator bem importante porque se a gente parar para analisar, todo o contexto em volta de Boruto no começo queria passar pra gente uma sensação de paz alcançada com a vitória na guerra e uma sensação de tranquilidade, sabe? Pra passar todo aquele clima diferente, pra conseguir um público novo, infantil. Então ficaria incoerente com o que a obra estava querendo passar pra gente no início, colocar alguns vilões com narrativas de que as pessoas têm que ter ódio pra entender umas às outras, ou que a paz tinha que ser alcançada, tinha que evitar a guerra, porque não tinha guerra. A paz foi alcançada, pelo menos é isso que a gente pensava no começo do anime, tô falando apenas do começo. Mas será mesmo que é tudo preto no branco assim? Será mesmo que a paz foi atingida nos 4 cantos do mundo? É aí que a história avança, a organização Kara é introduzida e a gente começa a ver que o mundo não é bem assim, não tá todo mundo em paz. Porém, no geral, mesmo se a gente pegar a organização Kara, todos os membros, a gente não tem um background tão grande, um objetivo tão complexo, uma coisa pra gente se apegar, sabe? Como era em Naruto, por exemplo. Claro que a gente tem que entender a proposta. A maioria ali são ciborgues cumprindo um só objetivo da organização e o líder é um Otsutsuki. Porém, às vezes dá falta de um personagem tão bem construído como era o caso do Nagato, como era o caso do Madara. E eu acho que o Cold pode sim ser esse personagem. Mas antes de chegar nesse ponto, antes de chegar no sucessor, vamos falar do antecessor. Vamos falar de Ishiki Otsutsuki. Muito se discute a respeito de se Ishiki foi ou não foi um bom vilão, de se o objetivo dele era ou não era interessante, porque todo mundo fala que os Otsutsukis têm sempre o mesmo objetivo, e tá ficando genérico e não sei o que. E assim, o clã Otsutsuki é um clã que segue à risca, na teoria pelo menos, o objetivo deles, que é passar de planeta em planeta, devorando a vida, sugando e se evoluindo. É isso que eles fazem, e é isso que qualquer Otsutsuki que aparecer na história vai querer fazer. Então esperar mais do que isso de um personagem do clã Otsutsuki é querer demais. O que dá pra gente esperar é que cada um tenha a sua característica, cada um tenha seus poderes, mas é isso, sabe? Vai ser personagens com poderes diferentes e é isso que vai diferenciar eles, porque o objetivo é o mesmo. Eles não vão ter um passado triste que dá pra você converter eles. O próprio Naruto fala quando termina a guerra, quando ele enfrentou a Kaguya pro Hagoromo,
de que ela era diferente de todos os inimigos que ele já tinha enfrentado, que parecia que ela não tinha um coração e que ele não ia conseguir convencer ela, teria que ser na base da porrada. E isso é um prelúdio para o que ele enfrentaria daqui pra frente, seja Momoshiki, seja Kinshiki, seja Urashiki ou seja Ishiki. Ai, mas o Ishiki é genérico porque ele é aquele vilão que é mal porque é mal. Eu nem concordo com essa afirmação, porque ser mal depende do seu ponto de vista. Do ponto de vista de Konoha, da vida na Terra, sim, ele era mal. Mas do ponto de vista dele, não, ele só estava cumprindo o ciclo natural dele. Ele se vê como superior. Os Otsutsuki se veem como superior aos humanos. E o processo natural para eles é comer. É igual, sei lá, uma pessoa que é carnívora e vê o boi, sabe, como alimento. Então, ele criou a organização mais poderosa de inimigos, ele solou os protagonistas, ele movimentou muito a história, gerou vários momentos impactantes, vários momentos épicos. Se não fosse por ele, a Kurama, por exemplo, não tinha morrido, que é algo que vai movimentar muito a história. Ele traumatizou para sempre a vida do Kawaki, que é algo que a gente vai ver tipo, de agora até o final da obra. E se a gente fala muito sobre o Momoshiki, que teve um momento curto ali, mas que ele é muito importante para a história, porque ele proporcionou muita coisa pro personagem do Boruto, o Ishiki proporcionou a mesma coisa pro Kawaki. Então, no geral, sim, eu acho que o Ishiki foi um bom vilão, dependendo do ponto de vista da onde a gente analisa e do que esperar em cima do personagem. Porém, eu sinto muito a falta de um vilão mais humanizado, que tenha a sua construção de passado, para fazer com que ele chegue até aquele ponto. E é aí que entra o Code. Ué, mas o objetivo dele não é o mesmo que o Ishiki? Então, o objetivo é o mesmo, mas o que pode ser interessante é o que vai levar ele até querer esse objetivo, porque afinal, ele é um humano. Então, a gente vai conseguir entender e se identificar melhor com a história dos Otsutsukis, de deuses, que é algo tão distante da gente hoje em dia, porque ela vai ser encaixada do ponto de vista de um humano. O Koji, ele pode ser muito diferente de todos os vilões que a gente viu até então e pode apresentar pra gente um passado triste que motivou ele a chegar até o ponto que ele está atualmente. Porque assim, eu não sei vocês, mas eu fico muito curioso para saber o passado dele, porque o que leva uma pessoa normal, em sã consciência, ao objetivo de vida dela ser servir de receptáculo para um Otsutsuki, para um ET. Tipo, eu quero saber o que leva uma pessoa normal a odiar tanto o mundo a ponto de querer que todas as pessoas virem um fruto de chakra para um alienígena e também odiar a si mesmo, né? Porque para você querer dar o seu corpo de bom grado para ser o receptáculo de um alienígena e adorar ele como um deus, tipo, quão perturbada deve ser a sua mente. Então eu quero muito saber o passado do Code para saber quais são os pontos de infância, os gatilhos, o que ele odeia do mundo, o que ele quer para chegar naquele ponto, sabe? Isso me instiga e me deixa muito curioso. Sobre o passado do personagem, o anime já pode ter dado dicas pra gente em um episódio original, o 157, que é quando Sasuke e Sai vão até a Vila da Chuva para investigar sobre a organização Kara e encontram com o Garashi. E chega em um momento do episódio que o Garashi conta do avô dele, que pode ser realmente o avô, pode ser só uma forma carinhosa de chamar alguém que acolheu ele, que acolhia órfãos da guerra, e a direção do episódio espertamente foca em um quadro que mostra esse avô, o Garashi e mais 3 crianças. E aí mais pra frente, em um flashback, o Garashi conta que ele estava perseguindo a Kara e aí os amigos deles foram mortos. Porém nesse flashback só mostra o Garashi e mais 2 garotos, não mostra o outro. E se vocês notarem, olha a semelhança que esse garoto tem com o Koji. Ou seja, esse episódio mostrou gratuitamente um garoto a mais que não é mostrado no flashback, não é dado como morto naquele quadro. E tudo se encaixa perfeitamente porque é justamente na Vila da Chuva que os experimentos com os receptáculos foram feitos. A gente vê os vasos naquele episódio. Então, o Code pode não ter aparecido naquele flashback do Garashi com seus amigos, porque naquele ponto ele já teria sido recrutado por Ishiki para ser colocado Karma. E tem toda a questão da Vila da Chuva não ter sido reconstruída, ter sido abandonada após a guerra. Então isso pode dar um backstory muito legal pro Code, de um passado triste, de um passado de abandono, de um passado de não acreditar nos ideais do sistema Shinobi mais. Mas eu teorizo que a história vai ainda além da questão da pobreza, do abandono, e vão abordar mais o psicológico do Code, com relação a tudo que ele passou. E uma característica que é muito interessante com relação a alguém se doar como receptáculo, se desfazendo do seu próprio corpo, se desfazendo do seu próprio eu,
é a questão da perda da identidade. A gente vê isso sendo trabalhado em várias obras e algo que acontece na vida real, que é quando você está passando por dificuldade, passa um dia, você passa fome, passa 2 dias, você perde sua sanidade. Vai passando o tempo, vai passando o tempo, vai passando o tempo de sofrimento, até que você não sabe mais quem é você. Quem era você muito tempo atrás, quando você era feliz, você se perde. Até o momento que você é acolhido por alguém, alguém te dá o propósito, faz você se tornar não mais vazio e faz você se tornar preenchido, que é o caso do Ishiki. Todas essas possibilidades, toda essa construção que pode vir me deixa muito ansioso, eu não sei vocês, comenta aqui embaixo. Porém, não vamos falar só de passado do Code, vamos falar do futuro, porque o cara é muito poderoso e promete muitas coisas que vão mudar o rumo da história. Uma questão que o anime e o mangá jogam pra gente é que o Code é muito forte, ele é um dos ciborgues que superariam o Jigen, e tem a questão ainda dos limitadores que estão no corpo dele, mas quando ele desbloquear esses limitadores, o cara vai ser muito forte. E é dito que ele consegue bater de frente com o Sasuke e com o Naruto. Não os dois juntos, mas os dois separados. Se for Code contra o Sasuke, Code provavelmente ganha. Se for Code contra o Naruto, provavelmente o Code ganha. Contra os dois não dá. Mas eles não jogaram essas informações à toa. E existe sim a possibilidade dele matar personagens importantes, como o Sasuke, por exemplo, que é algo que eu particularmente ainda não estou preparado, mas eu não duvido que eles façam isso. Mas também causar a morte de outros personagens, como o Kakashi, como vários outros que ele bater de frente, porque ele vai vencer. Outra possibilidade é que, como ele é o último sobrevivente da Kara, pelo menos é o que o Amado acha, existe a possibilidade dele restaurar a organização Kara, trazendo novos membros, ou ele mesmo batendo de frente e levando tudo com ele. Outra possibilidade que muita gente teoriza é sobre ele causar a cicatriz no Boruto por causa das suas marcas de garras, que são bem características. Então, tipo, pela anatomia, combinaria com ele fazer uma cicatriz no Boruto, sabe? Porém, eu não acredito nessa possibilidade, eu não gosto muito dessa possibilidade, mas eu vou deixar pro vídeo da cicatriz, que eu prometo pra vocês que sai semana que vem. Então confiram, se inscreve aqui no canal pra não perder esse vídeo que vai estar insano. Outra questão é as mudanças que ele pode causar no personagem do Kawaki. Que a gente sabe que o Kawaki no futuro tá falando que o sistema Shinobi acabou, tem toda aquela situação na Vila da Folha contra o Boruto. Ele fala que ele vai mandar o Boruto pro mesmo lugar que ele mandou o Naruto. E muita gente teoriza que ali é o Kawaki vilão, que é a morte do Naruto. Porém, existe a possibilidade do Code fazer a cabeça do Kawaki para ele tirar as pessoas dali e mandar para outra dimensão, enquanto o próprio Code come frutos de chakra, assim não afetando a vida daquelas pessoas. E a última possibilidade, mas não menos importante, é de ele realmente se transformar naquele Deus Otsutsuki que é tão comentado, todo mundo sempre fala. Porém, para o Code se tornar aquela figura, ele tem que ter ingerido um fruto de chakra, e para ele ingerir um fruto de chakra, o Jubi tem que brotar a árvore divina, e para isso acontecer, a vida na Terra tem que ser drenada, e para isso os heróis têm que ter fracassado, então acabou o anime de Boruto. Porém, a gente se lembra daquela cena do futuro, que a vida inteira está destruída e tudo mais, então cadê as pessoas? Realmente, o fim pode ter sido aquilo lá e o Code pode ter se tornado. Existem muitas perguntas pra gente fechar, pra chegar nesse resultado, pra saber se o Code tá vivo até aquele ponto, se ele vai ter se tornado o Deus Otsutsuki e tudo mais. Porque, como eu falei, existe a possibilidade dele fazer a cabeça do Kawaki pra levar as pessoas pra outra dimensão, e aí ele come o fruto de chakra. Não sei, existem muitas possibilidades. Porém, existe a possibilidade de, com mais tempo, a gente abordar outros Otsutsukis, o Code com seu karma, ir pra outras dimensões, para outros planetas e devorar frutos de chakra de outros lugares, e assim ele ir evoluindo e voltar para a Terra ainda mais bufado. Mas é isso, esse foi um vídeo mais de teorias para a gente analisar um pouquinho do que pode ser abordado do passado do Code, o futuro do que o Code pode proporcionar na obra pra gente, e a gente colocar como expectativa que talvez esse pode ser o melhor personagem, pelo menos até o time skip, até então em Boruto. Eu tenho essa expectativa, posso me frustrar? Posso me frustrar, mas fazer o quê? Mas é isso, muito obrigado pra você que assistiu o vídeo até aqui, eu te vejo na próxima, valeu, fui!